Queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé, que acompanham o nosso canal, vamos aí para um desses nossos bate-papos. Vamos tentando aí variar um pouco as locações de filmagem para que vocês tenham chance de também não ficar muito enfadonho, sempre na garagem, sempre do mesmo jeito. Apesar do mote aqui do vídeo ser, na verdade, em cima, claro, de ônibus flecha azul, mais uma vez, que é o momento do canal, a gente está muito envolvido com isso, e aí vocês também ficam animados. O que me motivou a fazer o vídeo foi aí que eu me lembrei uma situação que ocorreu em um vídeo do nosso querido FNME 180 N3 Golf Sierra Whisky 9453. Eu estava me lembrando, né, da situação que aconteceu no nosso canal, de uma pessoa fez um comentário em um vídeo do FNME, falando, esse caminhão ele era inovador para a época, o câmbio ele era descolado, vamos dizer assim, do motor, usando um eixo cardan entre motor e câmbio, que fazia muito mais fácil você baixar o câmbio quando necessário fazer uma manutenção, etc. E eu, naquela, vamos dizer assim, inocência, tonto mesmo, né? Por ser de uma geração pré-Google, pré-celular, pré-computador, eu sou da época que quem sabia esse tipo de coisa, ou era motorista de FNME, ou era filho de motorista, ou era mecânico, enfim, era envolvido. Tinha que ser uma pessoa conhecida de FNME para fazer um comentário desse. Então eu dei os parabéns. Falei, nossa, meus parabéns, estou vendo que você conhece de FNME. E aí embaixo, algum outro inscrito, percebendo a vergonha que eu estava passando, escreveu direto pro cara, o que você está falando está em tal site, não sei o que, você não sabe nada. E o mais incrível é que o cidadão, o falsário, vamos falar assim, ele nem se deu o trabalho de mentir, que ele poderia ter falado, não, eu sei disso, tá no site, mas eu sei. Não, ele confirmou, falou, tá no site mesmo, mas eu copiei de lá e daí qual é o problema? Aí eu fiquei muito ligado nisso. Então existem situações, né? No nosso canal, até onde eu sei, acontece muito pouco isso, quase nunca. Agora no Facebook acontece direto, né? E eu sou um dos que bato firme nessa questão. Vocês vejam, tem lá um senhor que conhece muito desses grupos de ônibus, conhece muito, chamado Francisco Chico. Ele sabe muito mesmo, tem conhecimento. E um dia apareceu lá uma foto de um dinossauro e um rapaz colocou embaixo, desnecessariamente, a foto já estava lá, a foto não era nem do cara, e o sujeito desnecessariamente escreveu embaixo, dinossauro Scania BR-111. E aí o Francisco escreveu embaixo corretamente, no Brasil não existiu BR-111, era BR-116 esse carro. E aí o cidadão ainda quis retrucar, colocou aquele print ridículo que o pessoal usa hoje em dia, não sei de onde eles pegam aí a chapa do carro, que daí aparece o estado atual, se o carro foi licenciado, não foi, vocês devem saber do que eu estou falando. Eu não sei o nome, mas é algum aplicativo, eu não tenho isso. E colocou aquilo lá e lá aparecia ônibus, Scania, não sei o que, BR-111. Como se aquilo fosse o documento comprobatório que o veículo era um BR-111. E aí o seu Francisco falou exatamente a mesma coisa que eu falo, e quando a gente fala assim, daí a gente aqui é grosso, a gente aqui não presta. Ele falou assim, olha, quem entende de ônibus não precisa desse tipo de coisa para saber. Isso daí tá errado. E estava errado mesmo. E eu sei que esse tipo de coisa, o Detran não é baliza nenhuma para saber se o modelo é assim ou é assado, tá? Detran erra e erra muito. Eu tive um Dodge 79, tive um Dodge Dart 1979, 4 portas sedã. Vocês sabem que eu gosto muito de carros bem originais. Esse daí foi um filé que eu achei, era o único dono do carro. E era de uma senhora, na verdade de uma família, estava em nome de uma senhora do Rio de Janeiro, e ela já era falecida e as filhas colocaram à venda o carro. Era família chique, motorista que usava o carro, e quando o carro veio para mim, vieram todos os documentos do carro. Comprei o carro em 99, 20 anos depois, exatamente. Dos documentos de 80, 81 até 97, os documentos apareciam como
Dodge Dart, capacidade 6 lugares. E realmente ele tinha 2 bancos inteiriços, como quem conhece de Dodge sabe, 2 bancos inteiriços com 6 cintos de segurança. Do documento até 96, do documento 97 em diante, começa a aparecer como 5 ocupantes. Por quê? Não sei, é erro do Detran. Ninguém foi lá pedir para mudar isso daí, entendeu? Eles acharam que o automóvel não pode ter 6 ocupantes, tem que ser 5. Apesar de ter 6 cintos. Aí você vai ser parado por um policial tendo 6 ocupantes dentro do Dodge. Nunca aconteceu isso comigo, porque na época eu não tinha tanto filho assim. Mas separado você vai ficar numa situação, né? Porque você tem aqui 6 cintos, o carro é preparado, não é nenhuma adaptação, o carro é preparado para 6 lugares e o seu documento não diz isso. Então, o Detran não é baliza nenhuma. O que eu sempre falo nos grupos aí é o seguinte: se você não entende do assunto, não vai querer pesquisar no Google para daí debater. Tem humildade, ouve mais, dois ouvidos e uma boca, use-os nessa proporção, né? 2 ouvidos e uma boca, use-os nessa proporção. Então escute mais do que fale. Tenha humildade de saber que daquele assunto você não consegue falar, você vai ter que ouvir, por mais que você goste do assunto. Eu adoro aviação, por exemplo, adoro aviões e tudo mais, mas meu conhecimento é bem fraco. Então, se eu estou aí em contato, inclusive tem alguns comandantes aí que acompanham o nosso canal, um abraço aí a todos os comandantes aéreos que acompanham o nosso canal. Se eu estou num meio onde estão debatendo aviões, etc., eu vou perguntar e vou querer ouvir conhecimento, mas eu não vou querer eu opinar, porque eu não sei do assunto. Então, hoje em dia eu percebo que muitas pessoas vão buscar no Google para daí conseguir opinar. É ridículo isso, porque a pessoa não sabe. Em termos de flecha azul, né, que é talvez aqui o grande tópico, por que nós estamos falando? Que é aqui a questão do vídeo. Uma coisa, gente, é você ter conhecimento sobre flecha azul dentro da aviação cometa. Outra coisa é você ter conhecimento de flecha azul já aí fora, tá certo? Existem detalhes do flecha azul dentro da cometa que muitas vezes fora mudou. Um exemplo bobo, uma bobagem. Dentro da cometa, a flecha azul não tinha chave para trancar a porta. Nenhuma porta da aviação cometa era trancada, os carros eram abertos, você só encostava ali a maçaneta. Quando ele ia ser vendido, aí que colocavam uma fechadura com essa chave tetra para o carro ser vendido, e quem comprasse o carro podia colocar daí, trancar o seu próprio carro. Então são pequenos detalhes, né? Um detalhe que a própria aviação cometa fazia. Todos os carros da aviação cometa eram preparados para ter toalete a bordo. Mas enquanto na aviação cometa nem todos tinham. Os carros que eram preparados já com o objetivo de linhas curtas, Sorocaba, Jundiaí, Campinas, eram carros que normalmente não tinham toalete. Mas esses mesmos carros, quando iam ser postos à venda, caso o comprador assim quisesse, ele poderia comprar com o toalete. Era questão só de organizar isso no momento ali da negociação, né? Então, às vezes, existem detalhes aí, né? Pessoal que, com todo respeito aí, porque eu sei que tem gente, inclusive, desse naipe que tá com a gente. Pessoal que usou o flecha, vamos falar português claro, no clandestino, né? Fazendo aí Paraguai, etc. Tem gente que, inclusive, a sua memória afetiva de flecha azul é disso daí. Do carro no turismo, no clandestino. Nem tanto na aviação cometa. Às vezes a pessoa, ela não sabe alguns detalhes que eram ligados à aviação cometa. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu uma vez comigo. Levei um flecha, ele estava com um problema na chave seletora de farol. Levei para um eletricista, que se dizia uma pessoa que conhecia de flecha, não tinha problema, tá bom. Deixei lá, só que eu tinha que trabalhar o dia inteiro. Desde esse dia eu nunca mais confiei em deixar eletricista mexer sozinho no flash. Aí deixei o carro o dia inteiro, fui trabalhar, no final do dia voltei para pegar o carro e levar. Quando eu cheguei no eletricista, eu falei: aí, deu certo? Ele: não, deu certo. Funcionou lanterna, funcionou o farol aí do meio. Agora os faróis de fora que eu não consegui fazer ligar
de jeito nenhum. Aí eu fiz uma adaptação aí, quando ligo de dentro, ligo de fora também. Pra quem entende, já sabe. Eu falei, você não ia conseguir fazer ligar na chave nunca, porque os faróis de fora são chamado luz do dia, luz de advertência, você liga ali em cima do para-brisa, naquele botão. Você acabou de inutilizar o botão. Agora eu vou ter que voltar hoje, não dá mais tempo, já são 5h30 da tarde, eu vou ter que voltar aqui outro dia para você desfazer a burrada que você fez. Você tá entendendo? Então, quer dizer, as pessoas às vezes acham, isso que eu tô falando aconteceu também uma vez comigo com outro Dodge que eu tive, um SE. O Dodge, ele tinha aquelas duas luzinhas em cima do paralama, né? A do lado esquerdo e a do lado direito, quando você piscava, ela piscava aqui pra você. Você olhava ali fora, você via piscando. Porém, tinha um detalhe, a do lado esquerdo, além disso, a do lado esquerdo também funcionava quando você acelerava muito o carro, para te avisar que você estava consumindo muito combustível, ela acendia. E em marcha lenta, ela ficava acesa constantemente. Não é que uma vez um eletricista também me desligou aquilo ali, porque falou, eu não sei por que aquela luzinha ali, eu acho que estava com algum mau contato, ficou ligada direto. É lógico que estava ligada direto, como estava em marcha lenta, se você acelera um pouco, ele já desliga. Então, são assim, o que eu estou tentando falar para vocês é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita humildade para saber que às vezes o que a gente está indo mexer é uma coisa que a gente não tem conhecimento total. E às vezes aquele botão, aquela coisa, aquele sistema, aquilo que está funcionando é um negócio que você imagina que é de um jeito, comparando com outros carros, mas naquele carro ele é meio individual. Eu não sei se ficou claro para vocês isso daí, mas o resumo aqui da história é o seguinte, é a gente evitar ser conhecedor aí, ser doutor no que quer que seja, ônibus, caminhão, automóvel antigo, o que for, ser profundo conhecedor através do Google. Você tem que ser conhecedor de verdade, senão, como falam aí, abaixa a bola, né? Abaixa a bola e aprenda com quem sabe. Tenha humildade de aprender com quem sabe. Não estou aqui dizendo que eu é que sei tudo, porque não sei. Tiro dúvidas também, pergunto, aprendo constantemente. Aprendo muita coisa até ouvindo vocês também falar, mas eu não faço de conta, eu não finjo. Eu não venho aqui gravar um vídeo desse daqui indo pesquisar no Google para daí poder falar com vocês, né? O que eu falo é o que eu sei, o que eu não sei eu não falo. Até deixo aqui as minhas desculpas, que às vezes pedem para eu falar sobre modelos de ônibus que eu já nem domino muito, né? Então, falar de ônibus mais modernos, me perdoem, eu não tenho experiência nenhuma no assunto, não dá. Não é que eu não queira falar, né? Me pediram um dia desses para falar sobre o tribus da Itapemirim. Meu conhecimento de tribus era encontrar com tribus na Rio Bahia. Era isso o que eu sei de tribus era isso. Eu via, achava um ônibus bonito, interessante, era o único, né? Que era assim, né? Não tinha outro na época. Mas tudo bem. Tá bom, pessoal? Estejam inscritos no canal, sigam o nosso Instagram e vamos pra cima aí, tá bom? Espero que vocês estejam gostando aí das atividades do bate-papo. Tá certo, gente? Forte abraço pra vocês e até breve. Falou!